Glória a Deus, aleluia. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia, Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Exaltado é o Senhor Jesus. Vamos abrir nossa Bíblia em Esdras, capítulo 3. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Exaltado é o nome do Senhor. Esdras, capítulo 3. Aleluia, Jesus. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Esdras 3. Depois de 2 Crônicas. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus. Chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos edificaram o altar do Deus de Israel para oferecerem sobre ele holocausto, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles por causa dos povos das terras. E ofereceram sobre ele holocausto ao Senhor, holocausto de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito. E ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu lugar. E depois disso, o holocausto contínuo e o das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Desde o 1º dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos cortadores e artífices, como também comida e bebida e azeite aos sidônios e aos tírios, para trazerem do Líbio madeira de cedro ao mar para Jope, segundo a concessão que lhe tinha feito Ciro, rei da Pérsia. Aleluia. Vamos pedir o Senhor para falar conosco. Pai, nós estamos na tua presença, meu Pai. Oh, Jesus, eis aqui a tua santíssima e preciosa palavra. Oh, meu Pai, a tua palavra, Senhor, serve, meu Pai, de ensino para nós. Oh, Senhor, de exemplo, de inspiração, meu Pai. Oh, Senhor, e que nessa noite, meu Pai, o Senhor possa nos guiar, meu Pai. Oh, Senhor, o Senhor possa nos inspirar, meu Pai, através do exemplo desses homens, meu Pai. Oh, Senhor, que colocaram os seus corações, meu Pai. Oh, Senhor, dispuseram a buscar o Senhor, meu Pai. Que nessa noite o Senhor fale conosco, meu Pai. Nos dê ciência e inteligência do teu Espírito Santo, meu Pai. Não só a mim, mas ao teu povo, meu Pai. Para receber, meu Pai, e assimilar a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Eu estava na minha casa. Aleluia, Jesus, eu tinha uma palavra, tirei uma palavra e saiu essa palavra. Eu comecei a meditar e o Senhor começou a queimar o meu coração. Aleluia, Jesus. Irmãos, esse momento que nós lemos aqui, aleluia, foi um momento muito importante, aleluia, para o povo de Israel, mais especificamente do reino de Judá. Aleluia, porque o povo de Israel, como os irmãos sabem, o reino de Israel, ele foi destruído uns 100 anos antes, né, pela Assíria. Aleluia, Jesus. E aí fizeram uma misturada, aleluia, Jesus, levaram aquele povo, aquele reino de Israel para outras nações, misturaram eles, trouxeram gente de outras nações, colocaram no meio deles, aleluia, Jesus, e foi perdendo aquela etnia, o sentimento de patriotismo, aleluia, Jesus, e não é à toa que eles falam das 10 tribos perdidas, né? Não sei se os irmãos já ouviram falar, aleluia, Jesus. De vez em quando alguém faz alguma reportagem, alguma que fala das 10 tribos perdidas de Israel, porque era do reino de Israel, aleluia, que a Síria levou eles,
e levou eles para vários países, várias nações. Aleluia, misturaram, né? Aleluia, Jesus. Já o reino de Israel foi dominado pela Babilônia. A Babilônia não agiu dessa maneira. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, quando acabou o cativeiro da Babilônia, o profeta Jeremias falou que ia durar 70 anos. Aleluia, Jesus. E quando o império Medo-Pérsia começa a reinar, cujo imperador chamava Ciro, né? Que os irmãos já leram em Isaías, que Deus profetizou sobre ele, muitos e muitos anos antes desse homem nascer. Aleluia, Jesus. Então, ele invade a Babilônia. Aleluia, Jesus. Justamente naquele dia que Beltesazar estava usando os vasos da casa do Senhor para beber o seu vinho e para adorar os seus deuses. Irmãos, lembra, né, dessa passagem que a mão apareceu na parede? Aleluia. E naquele dia, Daniel profetizou, aleluia, que o reino dele ia terminar. E naquela mesma noite, a Bíblia fala que a Medo-Pérsia invadiu a Babilônia, venceu a Babilônia, derrotou a Babilônia, e a partir daquele momento, aleluia, o reino de Judá e todas as outras nações que eram dominadas pela Babilônia, passou a ser dominada pela Medo-Pérsia. Aleluia, Jesus. Só que no primeiro ano do reinado de Ciro, Ciro deu uma ordem, um decreto, exatamente para cumprir a profecia de Isaías, que ele estava permitindo o povo de Judá, quem quisesse, voltar para a sua terra. Aleluia, Jesus. Quem quisesse, poderia voltar para a terra de Judá. Aleluia, de Jerusalém. Aleluia, Jesus. E ainda deu eles riquezas. Aleluia, Jesus, para que eles pudessem voltar. E eles voltaram. Aleluia, Jesus. E quando eles voltam, irmãos, aleluia, Jesus, eu imagino a alegria daquele povo. Alguns, aleluia, Jesus, eram sobreviventes. Aleluia, alguns, né, estavam em Israel no momento do cativeiro, outros não. Aleluia, outros eram crianças, cresceram lá na Babilônia, outros nasceram na Babilônia. Aleluia, Jesus, mas a promessa e a palavra do Senhor estava sempre muito firme dentro do coração deles. Aleluia, Jesus. E quando eles chegam naquela terra, aleluia, que Deus prometera, né? Porque foi a terra que Deus prometeu a Abraão, Isaac e Jacó. Aleluia, que fez, aleluia, que Josué colocou eles dentro daquela terra, né? Moisés tirou eles do Egito rumo à terra prometida. Aleluia, e agora eles estão, né, dentro novamente da terra que Deus havia dado a eles. Aleluia, Jesus, a profecia de Isaías estava cumprida, porque o Senhor chamou Ciro pelo nome uns 300 anos antes desse homem nascer. Aleluia, ele falou assim, eu te chamo pelo nome ainda que você não me conhece. Aleluia, e você vai reedificar o meu templo, a minha cidade, porque eu, Senhor, estou dando a você essa missão. Aleluia, Jesus. E ele nem nascido era, nem seus pais. Como Josias, que nós falamos esses dias, né? Aleluia, Jesus. E a promessa cumpriu e eles estão lá. Aleluia, e quando ele chega ali na terra deles, Natal, a terra prometida de novamente, irmãos, a preocupação deles naquele momento foi recomeçar o culto ao Senhor. Aleluia, porque na Babilônia eles não tinham tanta liberdade. Aleluia, eles tinham sinagoga que eles criaram lá, mas eles não podiam fazer sacrifícios. Aleluia, eles não podiam, aleluia, fazer as oferendas que eles faziam enquanto eles estavam lá em Israel. Aleluia, Jesus. E a primeira coisa que eles fizeram quando eles chegaram lá, aleluia, Jesus, foi reedificar o altar. Aleluia, não tinha templo, o templo já tinha sido destruído, porque a Babilônia, né, aleluia, na última empreitada que foram contra Israel, aleluia, eles destruíram o templo, queimaram o templo. Aleluia, então não tinha mais templo. Aleluia, mas mesmo não tendo templo, eles erigiram um altar para fazer ofertas ao Senhor. Aleluia, e o mais interessante, aleluia, que marcou muito, aleluia, quando eu estava lendo, irmãos, é que, olha o versículo 2 aí de Esdras 3,
a Bíblia fala que eles edificaram o altar, aleluia, ofereceram sobre ele holocausto, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E os irmãos vão vendo em cada coisa que eles estão fazendo, o cuidado que eles tiveram em fazer tudo conforme a lei ordenava. Aleluia, levantaram o altar, fizeram o holocausto de acordo com que, aleluia, Moisés havia determinado pelo Senhor. Nada diferente, nada. Aleluia, firmaram o altar, a Bíblia está dizendo aqui. Aleluia, ofereceram holocausto de manhã e de tarde. Porque na lei do Senhor falava que tinha um holocausto contínuo. Aleluia, e falava assim, aleluia, o fogo não se apagará. Aleluia, Jesus. Então, eu tinha que estar continuamente aceso, aleluia, de manhã e de tarde para o holocausto contínuo na presença de Deus. E eles tiveram esse cuidado de fazer assim. Aleluia, Jesus. E a Bíblia vai dizer no versículo 4, celebraram a festa dos tabernáculos. Aliás, os irmãos viram aqui que eles estavam no 7º mês. No 7º mês, era exatamente o mês que Deus estabeleceu aos 15 dias, né? No dia 15 daquele mês, tinha a festa dos tabernáculos, que Deus havia instituído. Isso eles não podiam fazer na Babilônia. Como é que eles poderiam fazer? Aleluia, comemorar essa festa na Babilônia? Porque nesse dia, era um dia que a Bíblia fala que eles pegavam os galhos das árvores e montavam cabanas. Aleluia, em vez deles dormir na casa deles, eles dormiam em tendas, né? Montavam tendas e dormiam, às vezes, no pátio da casa, outros no pátio do templo. Aleluia, então, quando se olhava para Israel, via aquele monte de tenda. Aleluia, Jesus, por 7 dias eles faziam isso, ofereciam ao local. Você sabe para que o Senhor instituiu essa festa? Para eles lembrar, aleluia, que eles ficaram de tenda em tenda no deserto. Aleluia, o Senhor suprindo as necessidades deles. Aleluia, porque no deserto não tinha casa. Aleluia, no deserto eles ficavam sob tendas, debaixo de tendas. E Deus supriu eles em toda a jornada do deserto. Aleluia, então quando eles comemoravam o tabernáculo, eles eram gratos. Olha, os nossos pais saíram do Egito, aleluia, e o Senhor sustentou eles em toda a jornada, aleluia, nunca faltou mantimento, não faltou água, aleluia, os sapatos nunca envelheceram nos pés, as roupas duraram pelo período que eles caminharam. Aleluia, então nesse dia, eles lembraram que o Senhor sustentou o seu povo. Aleluia, Jesus. E ali naquele 7º mês, aleluia, eles lembraram disso. Aleluia, e comemoraram, e foram todo mundo pegar com aquela alegria. Aleluia, pegar, aleluia, galhos de árvores, aleluia, varetas, cada um montando a sua tenda, aleluia, conforme o Senhor havia ordenado. Aleluia, Jesus. E aí a Bíblia vai dizer no versículo 5, aleluia, depois disso, o holocausto contínuo e o das luas novas, e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estava posto os fundamentos do templo do Senhor. Irmãos, olha que alegria desse povo. Aleluia, chegar, aleluia, Jesus, voltar para a terra de origem. Aleluia, e o cuidado que eles tiveram desde aquele primeiro momento, porque eles sabiam que eles foram para o cativeiro justamente porque eles não estavam procurando obedecer à lei do Senhor. Aleluia, justamente porque a lei de Moisés falava uma coisa e eles faziam totalmente o contrário. Desobedecendo a voz do Senhor, não se importando com o Senhor. Aleluia, e por isso o Senhor permitiu o mal, levou eles para o cativeiro. Agora eles voltaram, aleluia, com o coração rejubilando, aleluia, com um coração quebrantado. 70 anos, irmãos,
aleluia, 70 anos em terra estranha, e agora o Senhor dava uma nova oportunidade para eles voltar à terra prometida, e eles queriam fazer direito dessa vez. Aleluia, eles queriam fazer diferente dessa vez. Oh, irmãos, como é gostoso, como é maravilhoso quando o Espírito Santo, irmãos, ele nos dá nova oportunidade, aleluia, para nós, aleluia, quebrantar o nosso coração e agir diferente na presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Quando a palavra do Senhor chega, quebranta o nosso coração. E aí o crente começa a ter um desejo tão genuíno, tão maravilhoso dentro do coração. Agora eu quero ser diferente. Agora eu quero fazer diferente. Eu desobedeci o Senhor, mas agora eu quero obedecer o Senhor. Eu quero fazer tudo conforme o Senhor me ordenou. Aleluia, tinha esse sentimento dentro do coração de Zorobabel. Aleluia, Zorobabel tornou o governador. Aleluia, Zorobabel não era rei, porque eles não instituíram um rei, mas ele era um governador e ele era da descendência de Davi. Aleluia, Jesus. O Josué, aleluia, Jesus, ele, Josué, aleluia, que é uma variação do nome, aleluia, Jesus, era sumo sacerdote da descendência de Arão. Olha que oportunidade linda que Deus deu. Estava sobre ele um homem que era da dinastia de Davi, Zorobabel. Aleluia, estava ali um sumo sacerdote da descendência de Arão que poderia oferecer o santo sacrifício diante do Senhor. Aleluia, e esse Josué, os irmãos acham, aleluia, aquele versículo que fala da visão das vestes sujas. Aleluia, Jesus. Glorificado é o santo nome do Senhor Jesus. Acho que é Zacarias, né? Aleluia, Jesus. Glorificado é o nome do Senhor. Acho que é Zacarias. Aleluia, Jesus. Santo e exaltado é o nome do Senhor. Porque, irmãos, o livro de Neemias, de Esdras, de Ageu, de Zacarias, é engraçado isso, né? Aleluia, Jesus, isso. Eles estão relacionados, porque o profeta Ageu e o profeta Zacarias, eles eram contemporâneos. Então, eles profetizaram nessa época. Aleluia, quando o povo voltou, Deus usou Ageu, aleluia, usou Zacarias. Então, eles viviam na mesma época. O Esdras e o Neemias também se encontraram. Olha que coisa interessante, né? Às vezes você lê um livro que está lá no fim, outro está lá no começo, aleluia, e estão relacionados. Aleluia, Jesus. Vamos começar do primeiro, né? É melhor. Zacarias 3, a partir do primeiro. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás, sim. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestidos sujos, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai-lhe estes vestidos sujos. E a ele lhes disse: Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestidos novos. E disse eu: Ponha-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E o vestiram de vestidos. E o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se andares os meus caminhos e se observares as minhas ordenâncias, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve isto. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Eis que eu farei vir o meu servo renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué.
Sobre essa pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra no dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Tá vendo? Aleluia, Jesus. Esse sumo sacerdote Josué, aleluia, ele chegou, aleluia, Jesus, em Jerusalém, e ele não estava muito bem. Aleluia, ele estava meio fracassado. Aleluia, estava, né, o pecado dele tinha manchado as vestes dele diante do Senhor. Aleluia, Jesus. Mas eles abriram o coração. Aleluia, abriram o coração. E o Senhor tinha um propósito com aquele homem. Aleluia, ele era um sumo sacerdote que o Senhor escolheu, era da linhagem de Arão. Aleluia, e quando esse homem humilha e abre o coração diante do Senhor, o Senhor vai lá e dá uma visão para o profeta Zacarias. E mostra Josué diante do Senhor, aleluia, com as vestes todas sujas. Aleluia, toda suja diante de Deus. Aleluia, diante do anjo do Senhor. E aí, quando ele estava vendo essa visão, aleluia, Jesus, ele ouviu ele ordenar, dizendo assim: tirai-lhe a veste suja, e falou para ele: eis que te tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Aleluia, Jesus. E vou colocar uma mitra, porque eles usavam, né? Aleluia, aquela, como se fosse esqueci a palavra. Na cabeça, ele falou assim, põe ali uma mitra limpa sobre a sua cabeça, mas isso aqui era espiritual, né? Aleluia, não era a mitra, né, carnal, material. Aleluia, Jesus, o contexto espiritual, né, as vestes, aleluia, espirituais, a mitra limpa, aleluia, para ele exercer o sacerdócio outra vez. Aleluia, Jesus. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça e o vestiram de vestes, e o anjo do Senhor estava ali. Aleluia, Jesus. Tá vendo? Aleluia, irmãos, quando o homem, ele quebranta o coração. Aleluia, quando o homem, ele tem desejo de mudança. Aleluia, ele coloca um propósito dentro no coração de obedecer à lei do Senhor. Aleluia, de obedecer à palavra do Senhor. Aleluia, de mudar de vida. Aleluia, ainda como o Senhor diz, ainda que as suas iniquidades, aleluia, sejam como o carmesim, aleluia, o Senhor lava e torna como a limpa lã diante do Senhor. Aleluia, esse homem era um sumo sacerdote. Aleluia, descendente de Arão é verdade, mas ele estava todo contaminado. Aleluia, ele estava todo errado, ele tinha falhado, aleluia, diante do Senhor, mas agora ele voltou para a terra. Aleluia, muitas pessoas não quiseram voltar. Aleluia, Jesus, mas ele quis. Aleluia, ele voltou. Aleluia, Jesus. E quando ele volta de coração aberto. Aleluia, e como o Senhor tinha um propósito com ele. Aleluia, como aquela obra precisava dele. E ele estava humilhando diante do Senhor. Aleluia, logo o Senhor mostra a Zacarias que ele estava limpando as vestes daquele homem para ele exercer o sacerdócio. Aleluia, e o Senhor deu graça a ele e a Zorobabel. Vamos ler o 4, outra profecia de Zacarias. Aleluia, Jesus, glorificado é o nome do Senhor. Do 1 até o 10. E tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono, e me disse: que vês? E eu disse: olho, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas. A cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E falei, e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: não sabes tu o que isto é? E eu disse: não, Senhor meu.
E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel, serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra como aclamações. Graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: As mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão, vendo o prumo da mão de Zorobabel, os 7 horas do Senhor que discorrem por toda a terra. Olha para você ver, irmãos. Aleluia, Jesus. O Senhor engrandeceu a Zorobabel. Aleluia, Jesus. E falou, né? Prometeu, aleluia, que ele ia começar e ele ia terminar aquela obra. Aleluia. E dizer: quem és tu, Monte Grande? Ou seja, os impedimentos que eles enfrentaram, muitos impedimentos para a construção do templo. Aleluia, Jesus. Ele falou: quem és tu, ó Monte Grande, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra, a pedra de esquina, que quando eles começavam a construção, colocava a primeira pedra, e a Bíblia fala que Jesus é a pedra da esquina, né? Aleluia, Jesus. Então ele falou assim: ele vai trazer a primeira pedra com aclamações, dizendo: graças, graças a ela. Aleluia, Jesus. Né? Então, irmãos, olha, às vezes a gente lê a palavra do Senhor e a gente não medita naquilo que o Senhor está falando. Às vezes a gente nem entende. Aleluia. E o Senhor está passando lições valiosas para nós. Aleluia, Jesus. Outro dia nós falamos que aquele que quer, aleluia, ele recebe. Aquele que bate, ele encontra. Quem deseja, alcança, irmãos. Aleluia, porque o Senhor Deus conhece os nossos corações. Aleluia, ele sabe. Irmãos, se tem uma coisa mais maravilhosa, que às vezes a gente não vê, porque com os nossos olhos carnais a gente não pode contemplar. Mas quando o homem, quando uma mulher quebranta o coração, humilha diante do Senhor, irmãos, o mundo espiritual à volta dele começa a cooperar. Aleluia, tudo começa a cooperar para que aquele homem se erga, para que aquele homem, aleluia, entra na presença do Senhor. Aleluia, o ambiente espiritual muda. Aleluia, é por isso que Satanás já vê, ele vê. Aleluia, logo ele já fica espetado. Aleluia, porque alguma coisa aconteceu com aquele irmão. Alguma coisa aconteceu com aquela irmã. Tem algo diferente ao redor dele. Aleluia, é porque ele quebrantou o coração. É porque ele humilhou diante do Senhor. Aleluia, a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Todas as coisas. Aleluia, Jesus. E aí, irmãos, se a pessoa persevera em buscar o Senhor, aleluia, os impedimentos, o Senhor manda o anjo e vai limpando o caminho, vai limpando o caminho, vai limpando o caminho. Aleluia, Jesus. E de repente, aleluia, Jesus, o Senhor, aquela pessoa que estava tendo tanta dificuldade, aleluia, começa a romper em fé, como diz o louvor nessa noite. Aleluia, exemplo de Josué, o sumo sacerdote. Aleluia, estava todo falho, era um sumo sacerdote, verdade, da linhagem de Arão. Mas no momento que ele abriu o coração, aleluia, Jesus voltou, aleluia, para a terra prometida, aleluia, e, aleluia, se propôs a edificar aquele templo, a fazer aquela obra, igualzinho Moisés havia falado. Nós temos que atentar para isso, e não foi da cabeça deles. Aleluia, eles se preocuparam em seguir minuciosamente o que estava escrito. Aleluia, Jesus, sem deixar nada passar, nada. Tudo que estava escrito eles procuraram fazer. Aí, logo, o Senhor dá a visão para Zacarias. Eu estou limpando as vestes de Josué. Aleluia, estou trocando, aleluia, a mitra. Aleluia, estou dando ele condição. O irmão Ricardo?
Sim. 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 Muita. Sim. Sim. Foi passando, né, de geração em geração. Sim. Exatamente. Tremendo. É. Outro dia até falei com os meninos, eu falei, olha, vai chegar um tempo, né, que Deus vai recolher a geração mais antiga e o futuro da igreja vão ser as crianças, os adolescentes, né? E aí eu falei assim, então vocês têm por obrigação continuar. Continuar a mesma palavra que nós pregamos. Eu falei, eu não vou poder dar uma espiadinha lá de cima, mas eu vou ficar bem curiosa para saber o que vocês estão fazendo aqui. Mas Deus não vai deixar, então, amém. Uhum. Sim. É verdade. Sim. Não, e engraçado que esse versículo, ele foi para eles, mas ainda tem coisas futuras. Para nós está acontecendo, né? E ainda. Sim, continua, é verdade. Sim. E o interessante, até o irmão falou, né? Né? Deus cumpre a palavra dele no nosso meio, ainda vai continuar, né? E aqui, nesse versículo, nós não vamos citar, porque não faz parte do ensinamento, mas cita as duas testemunhas que vai vir lá no Apocalipse, que são os dois raminhos de oliveira. Zacarias teve essa visão, né, quando ele estava vendo Zorobabel, e os irmãos vão ver, não só de curiosidade, só para a gente ver, mas não é sobre isso que nós vamos falar, não, né? Aleluia, Jesus. Zacarias 4, que ele viu, né? A gente já leu que ele viu duas oliveiras. Zacarias 4, 11 e ao 14. Falei mais e disse-lhe: que são as duas oliveiras à direita do castiçal e à sua esquerda? E, falando-lhe outra vez, diz: que são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro e que veste de si ouro? E ele me respondeu, dizendo: não sabeis o que não é isto? E eu disse: não, Senhor meu. Então ele disse: estes são os dois filhos do óleo que estão diante do Senhor de toda a terra. Filho do óleo, ungido também, na minha Bíblia está falando ungido. Agora, Apocalipse 11. Aleluia, Jesus. Apocalipse 11, do 1. Aleluia, Jesus. Pode ir do 1 a 14, do 1 ao 13. Os irmãos vê, né, que como está tudo relacionado, né? Apocalipse 11, do 1 ao 13. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar que nele adoram. E deixa o alto que está fora do templo e não o mexas, porque foi dada às nações e pisaram a cidade santa por 42 meses. Daí poder as minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Essas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Tá vendo? As duas testemunhas. 4. Essas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Pode continuar. E se alguém lhes quiser fazer mal, o fogo sairão de sua boca e devorarão os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto.
Estes têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra, e os vencerá e os matará. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o Senhor também foi crucificado, e os homens de vários povos, e tribos, e línguas, e nações verão seus corpos mortos por 3 dias, e o 3 dias e meio, e não permitirão que seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E o que habitam na terra regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá. E subia ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viam. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram atemorizados e deram glória a Deus do céu. Olha, você vê, né? Não é o tema, né? Só para os irmãos ver, né? Deus mostrou para Zacarias, né? Ele nem imaginava, falou: esses são os 2 ungidos, né? Que estão diante do Senhor de toda a terra. Aí lá, Zacarias já tinha morrido há tanto tempo, né? João, na ilha de Patmos, teve essa visão das 2 testemunhas e falou: quem são essas? Essas são as 2 oliveiras, né? Aquela que Zacarias tinha visto na visão. Pedro ia falar? Depois o Denilson. Não, é um ensinamento muito interessante, né? Falando, né, dessa oportunidade que Deus deu, né, para o povo de Israel de novo, né, consertar e fazer o certo. Eu lembrei que eu não posso deixar de falar que eu achei muito interessante do apóstolo Paulo, né? Que o apóstolo Paulo, ele tinha um coração sincero, né? Tinha qualidades boas, mas ele estava fazendo coisas erradas, né? Coisas que Deus não agradava. Achando que ele estava fazendo o certo, né? Ele estava, digamos assim, enganado, né? Não estava com toda a revelação. E aí, né, Deus aparece para ele, né? Os irmãos sabem a história, ele quebrando o coração, entende. Mas o que eu acho incrível, o apóstolo Paulo, ele entende a oportunidade que Deus deu para ele. O apóstolo Paulo reconhece. E eu tenho um versículo que quando eu leio, eu Tanto sempre... é que ele trabalhou, ele falou assim, ele trabalhou muito mais do É que isso que eu- todos os Era apóstolos, isso que eu ia né? falar, porque não, quando eu li nessa parte do que o apóstolo Paulo falou, me deu uma vontade muito grande de chorar. Porque, né, você lê a história do apóstolo Paulo desde o início, você vê ele falando que a graça de Deus para ele não foi vã. Sim. Não, meu coração me enche de alegria, dá vontade de chorar, porque o apóstolo Paulo fez valer a graça. oportunidade que Deus deu para ele. E quantos não deram? E o apóstolo Paulo, ele valorizou e trabalhou mesmo. Ele, né, que nem Deus falou que ele ia ensinar ele a padecer pelo evangelho. O apóstolo Paulo, ele padeceu e ele se alegrou e fez valer tudo que Deus fez ele passar. E isso é muito lindo, porque, né, Deus viu algo nele, porque não é para todos o que Deus fez. E Deus fez algo lindo, 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 lindo com o apóstolo Paulo, né? Deus foi tão maravilhoso, deu ao apóstolo Paulo o lugar até mesmo de um apóstolo, sendo que ele mesmo não teve, né, quando Jesus em forma de homem, ele não acompanhou, né? Não se Sim, não não né? acompanhou Jesus. A gente não sabe se ele era nascido, se não era, ou se não, nem convivia perto, né, que nem os Sim. outros fariseus, mas ele não teve presente. E aí Deus chamou ele e falou que Deus, né, Deus colocou ele, chamou ele como apóstolo, e ele nem se achava digno, né, que ele, né, no início das cartas ele falava que ele foi chamado apóstolo segundo o Senhor, né, porque alguns homens não achavam certo, né, achavam que ele estava se auto, né, colocando como apóstolo, e o apóstolo Paulo, né, no início das cartas, né, se os irmãos separar quando lê, sempre fala que ele sempre fala que Deus que tinha chamado Ele sempre ele, falava, não segundo os homens, não segundo né? os homens, mas Chamado segundo pelo Deus, Senhor. né? E isso é muito importante, né? Quando um homem valoriza, né, a oportunidade, quando Deus dá a oportunidade do homem purificar, na verdade, não é que Deus dá a oportunidade, quando o homem ele sente a vontade, né, quando Deus quebranta, né, o homem sente a vontade de se quebrantar e faz valer, né, também lembrei do Davi, que tinha um coração quebrantado, ele errou, né, ficou sujo, né, Deus fez ele passar, né, porque tinha que ter uma consequência, né, mas Deus poupou Davi da morte, e Davi fez valer a pena, que a gente pode ver que depois, né, ele numerou o povo, mas um erro, que ele nunca mais adulterou, e ele fez valer, e ele humilhou, né, então a gente pode ver o quão é importante que é
Quando Deus dá uma oportunidade da gente fazer o certo, quando Deus fala assim, pode tentar mais uma vez, que nem o filho pródigo, que Deus chamou ele de novo e ele aceitou e fez valer. Não queria nem ser visto como filho, só servo, né? Então é importante essa humildade, essa graça que Deus dá, né? Ô, irmãos, quando o homem abre o coração, quebrando o coração, é a coisa mais linda de se ver. Mais linda. Se nós que somos seres humanos, a gente já fica maravilhado quando você vê alguém que estava tão duro, tão soberbo, aí de repente você vê que a pessoa humilhar, que você parece, a face da pessoa parece até brilhar, né? Imagina Deus, né? Imagina o Senhor, o Ô, Denilson. Ju, Deus é tremendo demais, né? Você vê, no começo do culto, Deus trouxe um texto falando de um homem que, para ele estabelecer o seu reino, ele teve que matar. É verdade. Ele teve que, como diz, para ele reinar, ele teve que matar os seus irmãos, ele teve que matar os príncipes, e ele tomou posse daquele reino. É verdade. Mas você viu que aquele reino não foi próspero. Agora você vê, se a gente for fazer uma comparação, os homens que voltaram, quiseram servir a Deus direito, Deus limpou as vestes dele para ele fazer segundo a vontade de Deus. E é Olha que interessante o irmão tremendo. falar isso, que eu reparei que a Bíblia fala que chegou um escrito da parte de Elias para ele, e ele não ouviu. Enquanto Jorão, né, ele ignorou a palavra do profeta completamente. Você viu que a Bíblia, né, o Paulo leu aqui, que ele morreu sem deixar nenhuma saudade. Ninguém sentiu saudade dele, de tão ruim que ele foi, né? Tão que ele fez mal, né? E não ignorou a palavra do profeta, né? O escrito chegou e ele ignorou. Já esses examinando para fazer igualzinho estava escrito. E o medo, não, nós não podemos fazer errado, nós não podemos errar. Nós temos que fazer igualzinho Moisés falou. Interessante. Aí a gente vê a diferença do reinado de Deus Sim, pela diferença do reinado do homem. do homem. E muitas das vezes a gente trazendo para a nossa vida espiritual. É verdade. Ministérios que Deus tem na vida de um, não tem na vida do outro. Talvez a pessoa quer forçar um ministério É verdade. e fazer aquele ministério à força, mas não vai gerar fruto. É. E quando E ele falou com Zacarias, o Senhor falou, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. entendeu? Então, assim, a gente tem que ter essa... Deus é tremendo demais. Se a gente comparar as duas palavras que foi feita hoje, ele demonstrando para nós que não adianta a gente fazer do nosso jeito. Sim, E tem que fazer do jeito que Deus quer. jeitinho que Deus Porque quer. do jeito que Deus quer, Ele limpa nossas vestes. Sim, Ele dá a nós umas vestes novas. Ele dá a nós, capacita nós sim. para a gente exercer o ministério dele com perfeição. Exato. Ele limpa o caminho, vai, né? Tudo vai cooperando para nós, porque você tá sendo guiado pelo Senhor, pelo próprio Senhor. Agora, quando a gente quer fazer do nosso jeito, aí é uma confusão. Nada flui, né? Porque a gente está tentando, igual o irmão falando, forçando uma coisa. Mas quando você dá lugar para o Senhor, ô irmão, é tudo que Deus quer. É que a gente dá lugar para Ele, tudo que Ele quer. Que a gente dá lugar ao Espírito, né? Que a gente anda no Espírito, né? Porque Deus vai limpando o caminho, Deus vai abrindo as portas de tal forma para a gente caminhar, que é a coisa mais linda de se ver. A irmã Valéria? Glória a Deus. Primeiro, né, ensinamento maravilhoso da parte de Deus para nós. Eu lembrei de um versículo, eu sei que está em Salmos, mas eu não achei, que fala que quando Jerusalém, né, estava cativo, né, eles pediram para ele cantar. Salmos, né? Pode ler. Ai, ai. 137. Vou ler, então. Junto aos rios de Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediram uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Acho que tá bom, né? Tá bom, tá bom. Então, assim, ali a gente vê como que é triste
quando a gente está longe do Senhor, né? Eu falo por mim mesmo. Como é triste a gente, tipo assim, tá distante do Senhor, igual, né? O Jerusalém, né? Os cativos estavam longe de Jerusalém, estava distante da sua cidade. Então, assim, quando a gente está longe do Senhor, causa uma tristeza no nosso coração. Nada fica bom, mas quando a gente retorna para o Senhor, quando a gente se aproxima do Senhor, a alegria volta, né, a ser derramada no nosso coração, porque na verdade o que nos traz alegria é estarmos perto do Senhor, né? Eu não posso deixar de falar, né, do meu amado Asaf, né? Meu amado Asaf. Olha só para você ver, né? Ele deixou um tanto de sentimento, né, entrar no coração, não é tanto não, né? Um sentimento entrar no coração dele, e você viu que aquele sentimento estava transtornando a alma dele, né? A ponto dele nem valorizar aquilo que Deus tinha colocado nas mãos dele, né? Mas você vê que na hora que ele entra no templo, que o Senhor fala com ele, que ele retorna à sua origem, né, espiritual, ele fala: não, peraí, bom para mim é me aproximar do Senhor. Então, assim, eu estou encantada com o ensinamento, né, sobre essa pureza, essa destra, essa grandiosidade, essa perfeição, essa alegria de tão lindo é quando o homem retorna para o Senhor. É maravilhoso de ver uma alma retornando. É maravilhoso ver uma alma, né, se arrependendo, porque a palavra do Senhor nos fala que quando um pecador se arrepende, A festa no há céu. festa no céu. Isso serve tanto para aquele que ainda não aceitou Jesus, como para aquele que aceitou e afastou dos caminhos do Senhor. Ou Então, aquele que está seguindo, mas está todo desconcertado, exatamente, né? é bom quando a gente reconcilia com o Senhor, né? Maravilhoso ensinamento. A irmã Karina quer comentar? Amém. Né? Então, irmãos, olha que coisa grandiosa que o Senhor nos dá. Irmãos, coisa melhor, coisa mais maravilhosa é a gente estar na presença de Deus, né? É a gente abrir o coração, deixar Deus conduzir, procurar obedecer, né? Procurar obedecer os mandamentos do Senhor que o Senhor está falando. E quando a gente tem dificuldade, mas você tem um desejo genuíno no seu coração, você vai diante do Senhor: meu Pai, eu quero obedecer ao Senhor, né? Eu quero ser mais fiel, mas eu estou tendo dificuldade nesse ponto, Senhor. Eu estou tendo dificuldade naquele ponto, mas o Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe que eu quero. Então me ajuda. Ô, irmão, se Deus vê sinceridade no seu coração e vê esforço da sua parte, todas as coisas vão cooperar. Paulo. Não sei se os irmãos já falaram, mas outra pessoa que eu lembrei que se humilhou foi o próprio Manassés. Segundo as Crônicas 33, versículo 1. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Vou mostrar o versículo 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E fez oração, e Deus se apartou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazer a Jerusalém ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Esse Manassés, irmãos, foi o pior rei que Judá teve, o pior. Esse homem, ele ofereceu os seus filhos em sacrifício, matou os seus filhos para oferecer em holocausto para outros deuses. Ele praticou feitiçaria. Irmãos, um rei judeu, né? Conhecia a lei do Senhor, oferecer filho em sacrifício, matar o filho para oferecer para outros deuses, para os demônios, né? Praticar feitiçaria, adivinhação. Então, ele foi o pior que teve. Tanto que ele contaminou tanto Judá, Jerusalém, que foi por isso que o mal chegou. Aleluia. Ele foi para o cativeiro, tudo começou, né? O que ele fez, né? Chegou num limite, né? Aí passou o tempo e tal, mas aí acabou chegando por causa do que ele fez. Só que ele mesmo foi levado para a própria Babilônia naquela época, muitos anos antes. Aleluia, porque Manassés está muito longe dos reis que foram levados para a Babilônia, né? Ele já tinha morrido há quantos anos quando isso aconteceu, né? Mas ele mesmo foi levado para a Babilônia.
né? E eles pegaram ele, passaram ele no espinheiro, e aí ele foi lá e clamou a Deus. Ele humilhou diante de Deus, clamou a Deus. Aí quando ele clamou a Deus, o Senhor ouviu o clamor dele. O Senhor ouviu o clamor dele, concedeu misericórdia, ele voltou e ele reconheceu que o Senhor era Deus, né? Então, né, o exemplo que o irmão deu é humilhar, irmãos, diante da presença do Senhor, né? Ao longo da nossa caminhada como cristão, eu, você, por mais que às vezes as pessoas pensem assim, não, mas eles já estão na presença do Senhor, mas tanta coisa que a gente tem que melhorar, tanta coisa que a gente deixa de fazer, né? Às vezes você vai ouvir a pessoa falar assim, nossa, antigamente eu fazia isso, antigamente eu era uma bênção, eu orava muito, eu jejuava muito, eu fazia isso muito. Aleluia. E vai chegando o tempo, a pessoa começa a parar, né? As primeiras obras, o primeiro amor, né? A pessoa vai afastando. Então, o que a gente tem que fazer? Recuperar isso, né? Pedir ao Senhor para nos dar graça, né? Aleluia. Senhor, eu deixei a desejar, né? Antigamente, tudo para mim, eu tinha um temor de Deus, que eu não podia nem falar tal coisa, eu não podia nem pensar tal coisa. Nossa, eu tinha uma questão muito assim, eu lembro, vou contar algo que aconteceu comigo. Quando eu cheguei na congregação, eu comecei a ouvir a palavra, e eu lembro, irmãos, que eu chegava, eu tinha uma reverência dentro da casa do Senhor, eu sentava ali, às vezes eu não queria nem ir no banheiro, segurando o xixi, para não levantar, né? Não estou falando que isso, né, que tem nada a ver, né? Mas estou explicando assim, como que às vezes eu ficava... Aí chegou um tempo, irmãos, que eu comecei... Aí passou um longo tempo, eu lembro que eu fechava o olho, eu ficava o tempo todo, a maior parte com o olho fechado, prestando atenção na palavra, porque com o olho fechado eu não ia ficar prestando atenção em nada, né? Então eu ficava ligado mesmo no Espírito. E aí chegou um tempo, irmãos, que eu comecei a perceber que eu levantava toda hora, que eu toda hora ia lá pegar água, toda hora eu estava no banheiro, né? E com o zoião aberto, olhando para um lado, olhando para o outro. E aí, irmãos, eu ia aquilo assim, afobada, sabe, ansiosa, parece assim que você está aqui, mas você, sabe aquela questão assim que você parece que você, não sei, um trem estranho. Aí um dia, irmãos, e aí eu comecei a perceber que eu não estava tão bem espiritualmente, que eu estava tendo umas dificuldadezinhas. Aí um dia eu parei e pensei, falei, nossa, eu estou diferente de antes. Né? E é uma conversaiada, às vezes, conversa com um, fala uma coisa com o outro, e eu falei, gente, eu não deixava nem a pessoa nem falar um pio comigo, eu falei, não, fala comigo depois que acabar o culto. E aí eu falei assim, meu Deus, eu estou diferente, né? Eu não estou muito preocupando, eu estou diferente. Aí eu falei com Deus, oh Deus, eu vou voltar, né? Eu vou começar a concentrar, e comecei. Aleluia, Jesus, comecei, né, ficar mais na minha. Aleluia, Jesus, evitar muitas, né, ficar andando demais. Aleluia, Jesus, prestar atenção na palavra, nos louvores, né? Ainda estou melhorando cada dia. Mas o Senhor me incomodou. Aleluia. Por quê? Porque eu não estava mais do mesmo jeito. Não estava valorizando do mesmo jeito. Eu só dei esse exemplo que o Senhor me trouxe à memória agora, para os irmãos verem que, às vezes, a gente, como crente dentro da casa do Senhor, a gente vai perdendo certas coisas. Né? Antes você fazia uma coisa, aí você para de fazer. Né? Antes você tinha aquele empenho. É claro, irmãos, que, às vezes, pode acontecer, igual, por exemplo, um jovem que está buscando, aí, de repente, ele chega na idade de idoso, a mente dele está cansada, né? Igual eu vi o Davi Miranda um dia orando, e ele falando, ô Senhor, me dá vigor, porque a minha mente não é mais como era antes. Eu não tenho mais aquela força que eu tinha antes, física, né? Física, que ele envelheceu, né? Ele falou, ô Senhor, ou levanta outra pessoa para fazer, ou então o Senhor me dá graça. Porque o Senhor sabe que eu não tenho mais o vigor, não tenho mais aquela força, mas era física. Não estava falando de força espiritual. Então, isso pode acontecer, né? Um jovem tem a cabeça, né, boa, tem mais força, tem mais, né, consegue, de repente, se a pessoa for fazer um evangelismo e andar daqui a não sei o quê, o jovem vai com toda a força, porque ele tem força para isso. Já o irmão mais idoso, como é que vai andar aquele tanto que o irmão? Então, Deus sabe essas coisas, né? Isso não é essa questão.
Aleluia, estou falando do temor, da reverência, aleluia, do quebrantamento, né? De estar no espírito. É isso que eu estou dizendo. Tem coisas que a pessoa não vai conseguir exercer mais por causa da própria força física, da mente, né? Mas o espírito, aleluia, ele sempre é jovem diante do Senhor, né? Então, no espírito, aquilo que ele pode, o Senhor dá graça. Agora, físico, a nossa carne vai, né? Chega um momento que você não tem aquela força mais. O Paulo, depois a Valéria. Você falando isso aí, Ju, foi lembrei também do meu próprio pai também, né? Que, né, foi chegando a idade, né? Também o cansaço, o carreto, aí tá tendo uma dificuldade, né? De ler. Aí o que ele fazia? Ele ia lá, toda vez de noite, a gente até escutava, né? Quando eu dormia tarde, aí eu até escutava lá o narrador falando a Bíblia falada, entendeu? Todas as noites ele ficava ouvindo a Bíblia falada e Exatamente. falando. Ele falou Experimentando. comigo, quando ele era mais novo e ele tinha força, ele passava madrugadas lendo a Bíblia, lendo. Por isso que a gente tem que aproveitar enquanto você tem força, né? Porque vai chegar um tempo que a gente não tem mais, né? Aquela mesma vivacidade. Então, quando ele tinha força, né? Que ele era mais jovem, ele leu. Aí foi chegando o tempo, a visão estava ruim, né? A mente cansada, então ele já não conseguia ler da mesma maneira que ele lia antes, mas não deixava, né? Colocava o narrador lá, ouvia a Bíblia falada, né? Quando conseguia, pegava, lia um pouquinho, aleluia, mas a palavra já estava guardada no coração, porque quanto ele pôde, ele leu, né? Ele soçou, aleluia, Jesus. Tem até o versículo que fala sobre isso, que eu lembrei aqui, não sei se está certo, Eclesiastes 12, primeiro. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venha a dizer, não tenho neles contentamento, antes que escureça o sol e a luz e a lua e as estrelas tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia que tremei os guardas da casa e se curvai os homens fortes, cessai os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temeio que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a moedora, o gafanhoto por peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os planteadores andarão rodeando pela praça, antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Aqui ele fala de uma maneira figurada, né? Quando ele diz, no dia em que tremerem os guardas da casa e curvarem os homens fortes, ele está falando dos braços, das pernas, que não vai ter mais força, né? Quando ele fala assim, os moedores cessar, os dentes cair, escurecerem, né? Os que olham pela janela, os olhos, a visão, né? Vai acabando, né? O ouvido, a audição, as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído, os ouvidos, né? Então ele vai falando de forma muito figurada aqui, né? A voz fica fraca, levanta de madrugada, não consegue, não tem aquele sono mais, né? Não tem aquele vigor, perde o apetite, o cabelo embranquece, as pernas ficam trêmulas. Isso tudo que ele falou aqui é figurado, né? Mas falou, lembra do seu Criador nos dias da sua mocidade, né? A irmã Valéria? Ju, não, falando sobre essa questão, né, que você falou, da gente falar com o Senhor a nossa dificuldade, né? Eu lembrei, foi do pai do lunático, que quando os discípulos não puderam expulsar, né, e Jesus chegou, ele falou assim, se tu puderes crer, tudo é possível, aquele que crê. Ele falou, Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha iniquidade, na minha incredulidade. Então, você vê que ele tinha uma dificuldade. Ele sabia que Jesus poderia fazer, pelo que ele já tinha ouvido, né, as feitorias de Jesus, mas talvez para o filho dele, naquele momento, ele ainda não tinha aquelas certezas 100%. E você viu que Jesus ouviu ele e Jesus executou a obra. Sim, tá vendo? A gente tem que levar, irmãos, nós temos um Deus muito poderoso. Às vezes a gente não usufrui, né, de toda essa maravilha da paternidade de Deus, sabia?
né? É como parece que a gente não vê ele como um pai. A gente sabe que ele é pai, mas a gente não usufrui desse cuidado paterno, né? Sabendo que ele nos ama tanto, né? E que ele tem prazer. O apóstolo Paulo falou assim: em tudo seja conhecida as vossas petições diante do Senhor, né? O apóstolo Pedro falou assim: leva os seus cuidados diante do Senhor, tudo, irmãos. Né? E às vezes a gente esquece disso, que a gente tem um pai muito amoroso e grande, e que desejo dele, né? O desejo dele é ver a gente bem, é ver a gente próximo dele, né? É o desejo dele. E se a gente tem dificuldade, vamos falar com o nosso pai, né? Vamos falar: ô pai, estou com dificuldade, eu quero, eu desejo, me ajuda, né? Vamos levar para ele, vamos contar tudo para ele, né? Eu não consigo, né? Eu tenho uma barreira aqui, aleluia, Jesus, mas eu estou me esforçando, o Senhor me ajuda? Ô, irmãos, o Senhor tem prazer de limpar o caminho para a gente passar. Eu até lembrei de um versículo aqui também, que quando eu li, eu nunca tinha reparado nesse versículo, mas eu achei interessante que o próprio Deus fala sobre isso. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que ande em todos os seus caminhos e o ames e sirva ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a sua alma. Tá vendo? O que o Senhor está pedindo de ti, senão que temas o Senhor, que andes, né, em todos os seus caminhos e o ames e sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma. Né? Você abre o coração, o Senhor vai guiando. A Bíblia não fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Né? Você entrega: ô Senhor, a partir de hoje eu quero fazer um propósito com o Senhor de mudança, né? Eu quero mudar de vida, né? Eu quero procurar ouvir a tua voz, obedecer os seus caminhos, mas eu tenho muita dificuldade. Mas eu estou entregando a minha vida, o controle da minha vida nas tuas mãos, e eu vou segurar nas suas mãos, que o Senhor não vai me deixar cair. Né? O Senhor vai me guiar, eu estou entregando os meus caminhos na mão do Senhor. Né? E o resto o Senhor vai fazer. Né? O Senhor vai guiar. Lembra que Ele é Pai. Ele não vai te deixar cair se você segurar nas mãos dEle. Jamais. Né? Jamais. Amém, irmãos? Aleluia, que fica essa palavra no nosso coração. Vamos receber o diácono Denilson com palmas e glória a Deus. Glória.